Muito bom, gente. Hoje nós vamos falar sobre fatores que têm influência sobre a multiplicação da célula. Essa palavra é fruto de pesquisas de muitas pessoas, inclusive esse material está num livro de um escritor conhecidíssimo no meio das igrejas em células, que é o Joel Comiskey. E ele diz o seguinte, ele fez uma pesquisa em nível mundial, ele procurou todas as igrejas que mais se destacam no crescimento em nível mundial, e a maioria delas tem algumas características comuns, algumas coisas assim que são evidentes em todas as igrejas. E quando se trata de igrejas que trabalham em células, todas essas características que nós vamos estudar aqui, essas 12 características, foram presenciadas na liderança daqueles que cuidavam das células, ou na própria estrutura da igreja, na vida do líder e tudo. Então nós vamos ver que existem alguns fatores que influenciam no crescimento da célula, e existem alguns fatores que influenciam no crescimento da igreja. Porque crescendo a célula, cresce a igreja. Mas eu quero trabalhar hoje o que está relacionado com o crescimento da célula a partir do líder. O que é um líder de célula? O que um líder de célula deve fazer para trabalhar o crescimento da sua célula? Quais são essas características, esses fatores que contribuem, que influenciam para o crescimento da célula? Antes de qualquer coisa, é interessante a gente deixar claro o seguinte, que as pessoas só vêm por causa de Deus, por causa de Cristo, por causa do trabalho do Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que conquista as pessoas através de nós, então o que eu tenho que fazer para que o Espírito Santo faça isso? Não é isso? O que eu preciso fazer para que as pessoas queiram estar na célula, queiram fazer parte dessa célula, queiram se converter, né? Ou queira alcançar outros? Então nós vamos ver algumas coisas aqui importantes. A primeira coisa que me chama a atenção nesses 12 fatores que influenciam o crescimento das células é o tempo devocional do líder de célula. Quando a gente fala de tempo devocional, a gente está pensando naquele tempo que o líder gasta alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito, dirigindo a sua vida em relação à palavra de Deus, em relação à comunhão com Deus. E aí, no estudo feito, eles constataram o seguinte, que líderes que investem 90 minutos ou mais em devocional diárias, multiplicam seus grupos 2 vezes mais do que aqueles que investem menos do que 30 minutos por dia. Isso aqui fica meio esquisito, porque parece que Deus vai fazer de acordo com o tempo que a pessoa investe. É claro que meia hora de qualidade pode ter muito mais valor do que 90 minutos sem qualidade. Mas entenda o seguinte, normalmente uma pessoa que está investindo 90 minutos e uma que está investindo 30 minutos, pode ser que a que está investindo 30 minutos só tem 30 minutos, ou pode ser que a pessoa que está investindo 30 minutos não tem disposição de gastar tempo com Deus, né? Qualquer filme aí dura mais de 1 hora, não dura? Qualquer filme dura mais de 1 hora. Qualquer sentadinha que você dá na frente da televisão, você gasta aí meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Qualquer pessoa na rua, às vezes você gasta um tempinho, mas quando se trata de intimidade com Deus, de aproximação de Deus, de crescer espiritualmente, principalmente na individualidade, o líder às vezes, ou o crente às vezes, sempre deixa para depois, hoje não deu não, mas amanhã eu faço, depois da manhã eu faço e tal, e aí a liderança se torna uma liderança muito rasa, no que diz respeito à experiência com Deus. E é por isso que eles constataram o seguinte, um líder que multiplicava muita célula, eles perguntaram, como é que é a sua vida devocional? Quanto tempo você gasta com Deus diariamente, buscando a presença dEle? 30 minutos. O que multiplicava mais, 90 minutos.
Porque quanto mais intimidade com Deus, naturalmente mais fruto. Mas vamos pensar o seguinte, que você seja uma pessoa que está bem, espiritualmente bem, você está lendo a Bíblia, está tendo uma vida mais ou menos normal com Deus, então você não está precisando tanto de oração, né? Tem muitas vezes que a gente sente assim, né? Eu acho que eu estou bem, eu não preciso de oração. Quem precisa de oração é quem está chegando agora, quem está cheio de problemas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 14, versículo 23, o texto já está aí na sua folha. Mateus capítulo 14, versículo 23, me chama a atenção uma coisa que Jesus fazia. O versículo 23 diz assim: a seguir, eu estou em Marcos, é Mateus 14, 23. A Bíblia diz assim: e despedidas as multidões, diga comigo, multidões. Está vendo? A célula dele era uma multidão. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Quem é esse aqui? Quem é essa pessoa? Jesus? Jesus precisava orar? O que você acha, Rosilene? Não, né? Parece que não. Jesus estava atraindo multidões. E o que leva Jesus, depois de estar cercado por uma multidão, escureceu, cada um foi para sua casa, Jesus subiu um monte e foi orar, e a Bíblia diz que em caindo a tarde, lá estava ele só. É muito difícil ficar só, né? A gente sempre chama alguém para comer com a gente, chama alguém para assistir um filme com a gente, chama alguém para fazer alguma coisa com a gente, mas na hora de entrar para a presença de Deus sozinho, não é uma coisa tão simples. Agora, por que Jesus fez? A gente sabe que ele não precisava ficar orando tanto, porque ele, além de ser Deus, como homem, ele já estava cheio do Espírito Santo. Mas ele fez isso por duas razões. Primeiro, porque a unção se gasta. Depois que você fica um tempo com a multidão, você normalmente gasta aquela unção que você tinha, e você precisa se realimentar da unção de Deus. Muitas vezes termina, eu vou viajar para conferências, vou pregar em algum lugar, e Deus me usa, e sai aquelas palavras poderosas, as pessoas são abençoadas e tal. Quando termina tudo, está todo mundo cheio e eu vazio. É muito engraçado isso. Aí eu estou seco, parece com um desânimo, assim, um cansaço, às vezes uma vontade de desistir de tudo. Aí o que eu faço? Eu vou desistir de tudo? Não. Eu vou para a presença de Deus, porque eu entendi que o meu pote começou a secar. Aí eu preciso buscar em Deus novamente para encher, porque a unção se gasta. A unção, ela sai de você e vai para o outro. Lembra que aquela mulher que tocou em Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus andava em direção à casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus parou e falou: alguém me tocou. Aí o Pedro disse: olha, todos te apertam, Senhor. Aí Jesus falou assim: alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim. Então a virtude sai da gente, e quando ela sai, você precisa colocar outra. Você entende? Quando sai a virtude, você tem que passar um tempinho se alimentando de novo. Tudo não é assim. Hoje eu jantei, eu cheguei em casa assim meio com dor de cabeça, estava até meio nervoso. E eu falei: eu não estou com vontade de comer pão, não estou com vontade de comer nada disso, eu estou com vontade de jantar. Aí a Luciane fez um bife de fígado, daquele batido assim no liquidificador, não sei o nome daquilo, e um arrozinho do almoço. A gente esquentou o arrozinho com um bifinho de fígado, comi, eu sarei, fiquei bom. Por quê? Porque eu me alimentei, acabou aquela fome, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, né, do cansaço, da fadiga ali do dia. Então assim também é a unção. O carro acaba a gasolina, na verdade o filtro acaba a água, tudo acaba. Então você tem que ir lá e encher de novo, para que continue fluindo a unção.
espiritualmente, é dessa maneira também. Jesus subiu porque a unção se gasta. Mas sabe por que Jesus subiu também ao monte e ficou sozinho? Vou te falar a segunda razão por que Jesus subiu. Ele subiu para te servir de exemplo. É por isso que ele subiu, para que você nunca pensasse na vida que você é melhor do que ele, e você não precisa de oração, você não precisa de buscar Deus, porque você está tão bem que você não precisa buscar Deus. Deus está salvando pessoas, Deus está abençoando a igreja, Deus está abençoando sua célula, então você não pode parar de orar. A Bíblia fala que, olha só, despedidas as multidões, quer dizer, tinha multidões em volta de Jesus, e ele subiu o monte e foi orar. Entendeu? Então isso é um exemplo que ele deixou para nós. Nunca pare de orar. Nunca pare de gastar tempo com Deus, de investir na sua devocional, porque senão você vai se tornar um poço seco, uma cisterna seca. Já teve água em você, muitos já beberam dessa água em você, mas agora só tem lama, agora está tudo rachado, né? Então tem que renovar a unção. Amém? Amémzinho fraco, está todo mundo cansado, né? Amém? Amém. Olha só, segunda razão, ou segundo fator que ajuda a multiplicar as células: a intercessão do líder da célula pelos membros da célula, que é outra coisa importantíssima. Talvez alguém fale assim: mas isso eu não faço não, ou isso eu faço, eu oro por toda a minha célula todos os dias. De acordo com o estudo, descobriu-se que os líderes que oram diariamente pelos membros da célula têm maiores probabilidades de multiplicar seus grupos. E eu coloquei para você aqui 2 textos da Bíblia. Primeiro, Romanos 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja de Roma. É claro que o contexto não era um contexto assim, exato como esse que eu estou abordando aqui, porque Paulo estava falando que ele orava e ele tinha interesse de ver os romanos, mas a igreja em Roma, ela funcionava numa casa, ela não era um prédio, ela funcionava numa casa. E ele fala o seguinte, nesse texto de Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10, assim, olha bem: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui em Paulo é o seguinte: Paulo não estava em Roma, mas ele orava pelos romanos, ele fazia menção deles nas orações, e eu tenho começado a sentir isso, porque eu oro pela igreja, eu oro pelas células, eu oro pelo departamento de mulheres, de criança, pela rede, de criança, de mulheres, de adolescentes, de jovens, pelos líderes e tal, e agora eu estou orando pela Bahia, orando por Piranga, eu estou aqui orando: Senhor, estenda a tua mão sobre o Léo, sobre a Lu, abençoa, Senhor, aquele irmão que converteu, aquela pessoa que eu fiquei sabendo que foi à igreja, que está levando visitante, não sei o quê. Aí eu chego aqui, o Dorival me conta alguma coisa de Piranga, quando eu estou orando eu lembro de Piranga, e falo: Senhor, aquela pessoa que converteu, agora guarda ela para que o diabo... Eu começo a fazer isso. Aí eu falo: gente, está igual Paulo. Não é engraçado? Não sei quando crescer muito, se a gente vai conseguir dar conta de lembrar de todo mundo. Não é verdade? Mas é muito interessante isso, porque quando você ora, aí você vai tendo os resultados, você fica sabendo. Tem uma moça que eu conheci lá na Bahia, que ela não é crente, e não está interessada em ser crente, mas ela gostou da proposta da igreja, e ela foi à igreja, levou algumas amigas, e falou com o Léo: olha, eu não sou crente, não estou interessado em ser crente, mas pode contar comigo aqui. Pode contar comigo, e eu ainda vou trazer minhas amigas. Aí o que eu pensei? Vai ser igual aconteceu com o Flávio, né? Eu estou indo lá, mas não é para ser crente. Eu não quero parar de tomar cachaça. Eu não vou, não sei o que, daí a pouco quando assustar, meu filho, já está falando em línguas estranhas, já está ganhando almas para Jesus. Porque a pessoa não precisa saber que ela está sendo ganha. Ela não precisa saber que ela está sendo conquistada.
O que importa é que ela está sendo atraída, até mesmo sem saber. Mas isso é resultado de oração. Isso é obra de Deus. Você ora e o Espírito Santo trabalha. Agora, olha só em 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2. Parece que versículos 2 e 3. Você vai ver um negócio muito interessante. Que o apóstolo Paulo nos serve de modelo nesse quesito. 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 e 3, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, e aí vai, né? Recomendando, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, e aí vai. Então Paulo fala o seguinte, olha, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. A mesma coisa, Paulo fazia isso por Roma, e agora ele está falando aqui para os irmãos de Tessalônica, e ele fala a mesma coisa. Olha, Deus é testemunha de que eu oro por vocês, de que eu faço menção de vocês, de que eu menciono vocês nas minhas orações, sem cessar. Sem cessar. Toda vez que ele estava orando, às vezes viajando no navio, andando pela rua, Senhor, estenda a tua mão sobre os irmãos de Tessalônica, muito obrigado pela fé, pela operosidade da fé deles, manifesta o teu poder através deles e tal, e ele estava sempre orando por aquela igreja. Então, queridos, olha, líder de célula tem que orar pelos seus discípulos. Às vezes o diabo vai lá e destrói a vida da pessoa, ministra morte, ministra derrota, ministra fracasso, espiritualmente a pessoa vai se abatendo, e você, às vezes, puxa vida, fulano de tal não está dando a mínima para a minha célula, né? Às vezes o líder fica, às vezes até ofendido, quando ele faz a célula, né? E não vem ninguém, né? Igual a Sandra estava falando aí, que ela não está ofendida, né? Está falando, veio só pouquinho por enquanto, mas vai vir muito, né? Vai vir muito, nós temos que cuidar desse pouquinho que veio, para que esse pouquinho se multiplique, né? Porque se essa pessoa for bem cuidada, ela vai trazer alguém vai trazer alguém e tal. Mas a grande questão é que a nossa preocupação tem que estar nesse foco de orar pelas pessoas, pelos discípulos, para que o diabo não os destrua, mas mais do que isso, para que Deus possa trazer crescimento na vida dessa pessoa. É aquilo que o pastor Eibe prega sobre o purê de batatas, né? Quando você vai orando, é como se você pegasse a batata, colocasse na água, que é a palavra, né? E levasse para o fogo, que é o Espírito Santo que age através da oração. Então a batata é dura, se você tentar tirar a casca dela sem cozinhar, dá um trabalhinho. Mas se você tacar fogo nela, a casca vai se soltar todinha, só você vir, não é assim? Então é isso que Deus vai fazer através da oração. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer com o nosso discípulo até que Deus trabalhe o coração dele, até que Deus quebrante o coração dele ou dela. Aí o resultado virá, porque a oração, ela tem um poder muito grande na vida do discípulo. Em terceiro lugar, uma outra coisa que foi constatado nesses estudos é que o tempo que o líder gasta com Deus em seu preparo para o encontro da célula também contribui para o crescimento dela. Olha bem, a Bíblia fala que, o estudo constatou que investir tempo com Deus, preparar o coração para o encontro da célula, é mais importante do que o preparo do estudo. Então, qual é a relação entre preparar para a célula e preparar o estudo da célula? Quando você prepara a célula, quando eu dou aula de homilética, de estudo bíblico, de como preparar mensagens e tal, eu sempre digo o seguinte: o pregador, ele tem que preparar a mensagem e o pregador. Porque se você preparar a mensagem, mas o pregador não estiver preparado, a mensagem vai ser o que a Bíblia fala, né? Vai ser como um metal que tine, vai fazer só barulho.
Então, o pregador tem que preparar o coração dele e o estudo dele. São duas coisas diferentes. E aqui, esse estudo foi constatado, nessa pesquisa que foi feita, que investir tempo com Deus, preparar o coração para o encontro da célula é mais importante do que o estudo. Aí você vai ver o seguinte, você vai ver dois textos que eu relacionei aqui, Atos capítulo 8 e Marcos capítulo 16, versículo 20. Em Atos capítulo 8 você vai encontrar a história de Filipe. Filipe era um diácono da igreja que se encheu tanto do poder de Deus, que a Bíblia diz que ele foi para Samaria, e lá em Samaria ele pregava, os demônios saíam, as pessoas se rendiam a Cristo, eram curadas de várias enfermidades. A Bíblia diz que os demônios saíam gritando das pessoas. Como é que foi que isso aconteceu com Filipe? Ele simplesmente começou a buscar Deus. Ele simplesmente começou a se entregar a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu disse para vocês agora há pouco aqui que Davi matou Golias. Então Davi se tornou rei de Israel porque ele matou Golias. Mas todos os valentes de Davi mataram cada qual um gigante. Todos eles mataram gigantes. Teve valente de Davi que matou até leão. Porque Davi tinha matado leão, eles também mataram leão. O que isso quer dizer, pastor Marcos? Isso quer dizer o seguinte, queridos, que Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que levantou Filipe lá em Samaria, levanta você também, Ele está te levantando. O processo que você está passando é o mesmo que Filipe passou, só que chegou um momento que Filipe resolveu buscar Deus, e a liderança dele explodiu em crescimento. Isso é um grande diferencial. Então Filipe é um exemplo disso, mas eu foquei aqui um texto de Marcos 16, 20, que fala o seguinte, que tendo eles ido, pregavam a palavra por toda parte, ou ensinavam a palavra por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Então, olha só, eles estavam preparados para ir, e acontecia duas coisas, primeiro que Deus cooperava com eles, e depois que Deus confirmava a palavra com sinais. E eu estava orando essa madrugada aqui, e Deus falou muito forte no meu coração com esse texto. Enquanto eu orava, ele veio à minha mente, e Deus foi me ensinando algumas coisas, e eu comecei a entender o seguinte, olha que coisa tremenda, você ter Deus como seu cooperador na célula. Já imaginou que legal? Você fala, aí Deus vai lá e fala assim, eu vou dar uma melhorada no que você falou, para entrar direitinho no coração dessa pessoa. Ou então você fala, aí a sua palavra não vai alcançar o coração, Deus vai lá e faz uma curva nela, e joga lá dentro do coração da pessoa. Aí você fala com a pessoa não reagiu, aí Deus vai lá e dá um toque no cara, o cara se toca, e de repente ele, opa, eu quero Jesus, né? É Deus te ajudando. Aí você fala assim, olha, Deus tem poder para curar, Deus vai mudar a sua família. Aí você fala isso porque a palavra de Deus diz. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai lá e confirma o que você falou na palavra dele, na vida da pessoa, e o milagre acontece. Isso é bom demais, não é não? Você fala e Deus vai lá e confirma. Você fala e Deus vai lá e coopera com você para o negócio acontecer exatamente como tem que acontecer. É isso que eu quero. É isso que nós queremos aqui em nome de Jesus. E eu falei, Senhor, a partir de agora eu não abro mão da tua ajuda, porque eu nunca abri mão da ajuda de Deus, mas eu nunca tinha tido essa revelação no meu espírito, que eu preciso que Deus coopere comigo. Eu vou subir aqui no culto para pregar, e eu falo, ó, Senhor, eu estou subindo, me ajuda aí, porque eu vou pregar a tua palavra, e eu preciso que o Senhor confirme tudo que eu vou falar aqui, com sinais e maravilhas que se seguirão na vida de todo mundo que está ouvindo aqui. Então, essa cooperação de Deus, essa participação, Deus quase que se posiciona na nossa liderança, sabe como o quê? Como o ajudante. Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor soberano, mas quando a Bíblia diz que Ele coopera, dá para entender o seguinte, Deus está aqui para te ajudar, e quem ajuda parece que é até um pouco menor do que quem está sendo ajudado, não é assim? Mas não, Deus fala assim, olha, eu tenho tanta condição de te colocar para frente, que eu vou me
colocar na posição de ajudante para te fazer um líder de excelência. Deus se coloca como ajudante. É igual o Reinaldo lá na Estúdio On, né, e na Canal 4. Ele tem lá um monte tem as pessoas que trabalham com ele lá, o Vandim mesmo é um deles aí, né? O Ari e tal, tem outro lá. O Reinaldo sabe mais do que todos eles, mas lá você ajuda eles, não ajuda? Você está lá ajudando eles, porque você quer que eles aprendam. Agora, se você falar, não, quem sabe sou eu, você fica tudo aí caladinho, porque só eu que sei, você não vai ajudar eles a crescerem. E Deus faz exatamente isso. Deus se posiciona como ajudante para que você se torne um líder de excelência. Deus não tem problema com autoestima, viu? Ele não tem nenhum problema de ser chamado de ajudante de ninguém, não. Porque a Bíblia fala lá eu não me lembro onde a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala que Deus está entre aqueles que nos ajudam, que me ajudam, né? O salmista falou isso, não foi? O Senhor está entre aqueles que me ajudam. Depois a gente descobre. Então, ajudar parece que é menor do que ser ajudado. Mas ele só se reduz a essa posição de ajudante, porque o interesse dele é que você se destaque como líder. Deus não tem problema nenhum em que você cresça. Ele não tem nenhum problema em que você se torne grande. Na verdade, Ele está trabalhando para que você se torne grande. Ele está colocando fé no seu coração. Ele está colocando coragem no seu espírito. Ele está colocando palavra na sua mente, na sua alma, para que você realmente acredite em tudo que Ele está falando e dê aquela decolada. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele não está preocupado no fato dele se tornar menor para que você cresça. Ele está fazendo esse trabalho porque Ele quer que você cresça. O que eu estou falando aqui pode ser muito mal interpretado, né? Teologicamente alguém pode falar, mas Deus ficou menor do que o homem. Ele está fazendo o papel de líder. Ele está fazendo o papel de mentor, né? O mentor, ele se posiciona no nível inferior para empurrar o discípulo para frente, né? Jesus falou assim, no meio de vós, eu sou quem serve, né? Eu sou aquele que serve, eu não vim aqui para ser servido. Mas quem era o Senhor? Não era Ele? Mas foi Ele que lavou o pé de todo mundo. E aí Jesus, lavando o pé daqueles discípulos, fez com que eles se projetassem. Às vezes, como líder de célula, eu posso ser tentado a pensar que eu sou maior do que os que estão comigo. E de repente, em nível de autoridade, eu até sou maior. Mas o meu papel é servir. Por exemplo, eu não sou pastor da igreja aqui. Se isso aqui fosse uma empresa, eu diria, eu sou o presidente dessa empresa. E um presidente de uma empresa é importante, né? Não é importante? O presidente da empresa é importante. Mas pensa o seguinte, se eu sentar numa cadeira e ficar lá, eu sou o presidente, eu que sou o presidente aqui, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Então o presidente tem que descer da cadeira de presidente e virar peão. Eu tenho que descer e falar assim, olha, todo mundo aqui é mais importante do que eu. Eu preciso que vocês se convençam disso. Eu preciso que vocês creiam no que Deus diz na palavra dele. E por isso eu tenho que orar, eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que batalhar. Às vezes o corpo não está querendo acordar, mas eu vou lá e acordo a si mesmo. Às vezes eu estou com vontade de não ler determinada coisa, mas eu leio a si mesmo. Por quê? Porque eu preciso ajudar vocês a crescerem. Esse é o meu serviço de servo. É a minha função de servo, né? O cargo de presidente eu nem sei para que serve, porque na prática eu nunca precisei de usar esse nome. A primeira vez na vida como pastor que eu estou falando, eu que sou o presidente. Porque para mim nunca valeu nada. Se eu falar no banco que eu sou o presidente, não faz diferença nenhuma. Eles não emprestam nem R$1 para a igreja. Se eu falar na rua e eu sou o presidente da igreja, eles vão ter uma ideia muito esquisita de mim, né? Ah, então você é que... né? Então, cada um pensa alguma coisa a respeito do presidente. Agora, quando alguém olha para uma pessoa que entrou na igreja, que se converteu, que o casamento foi restaurado, que largou a cachaça, que deixou uma vida torta e começou a andar direitinho, e começou a melhorar, prosperar e tal, aí fala, o fulano de tal foi para aquela igreja, e Deus o abençoou muito e tal. Talvez eles nem digam assim,
foi o pastor Marcos ou os líderes do pastor Marcos que trabalharam com essa pessoa, mas eles falam assim, ó, aquela igreja está ajudando muita gente, aí eu estou cumprindo meu papel. Agora, se alguém falar assim, aquela igreja está atrapalhando muita gente, né? Aquela igreja está acabando com a sociedade, aí eu estou fora da minha posição. Então, queridos, a nossa função é para servir. E aí, quando a gente fala desse tempo devocional que a gente precisa gastar, né, na presença de Deus, preparando o líder para que ele dê o estudo, né, para que ele esteja em condição de servir, esse é o desafio de Deus para nós. Isso não é um peso, entenda isso. Isso não é um peso. Quando você pega um carro, por exemplo, que está meio frouxo, que está desalinhado, que está com pneu careca, que está com os parafusos bambo, aí você leva ele lá no mecânico e troca o pneu, alinha, ajusta os parafusos, isso não é sofrimento para o carro, é? O carro fica feliz, ele sai durinho assim e tal, e não bate nada, ele fica feliz. Assim também é o que Deus faz conosco. Olha, se você buscar a face de Deus, Deus vai dar uma revisão geral em você, você vai ficar muito melhor do que você está. Você vai ficar sem ansiedade, você vai ficar cheio de alegria, cheio de paz, cheio de fé, vai ver coisas acontecerem, porque a presença de Deus faz isso. A religião não faz isso, mas a presença de Deus faz isso. Então é esse o desafio que Deus tem para nós. Uma outra coisa em relação à multiplicação da célula, um outro fator que influencia, que é o quarto fator, estabelecer alvos. De acordo com esse estudo, o líder que falha na fixação de alvos, os quais os membros recordam, tem 50% de probabilidade de multiplicar a sua célula. Fixar alvos aumenta essa probabilidade para 75%. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, daqui 6 meses nós vamos multiplicar essa célula. Você começou lá com 3, 4, 5 pessoas, daqui 6 meses nós vamos multiplicar essa célula. Então o que acontece? Vai começar com você. Eu preciso então ficar de olho em quem vai ser o líder dessa célula, que vai multiplicar. Então você vai orar por ele, você vai dar a oportunidade dele de dar um estudo, você vai desafiá-lo a ser líder. Ah não, eu não tenho condição, eu não me sinto preparado. Que é isso, rapaz, eu cheguei aqui há pouco tempo atrás, também não tinha condição, mas Deus está me usando e tal. Aí você vai, né, você vai trabalhando com ele. Aí a célula vai orar por isso, vão trazer novas pessoas para a célula e tal, e aí, inevitavelmente, a célula vai multiplicar. Se acontecer alguma coisa que ela não multiplicar, ainda assim ela vai estar melhor do que uma célula que não estabeleceu alvo nenhum. Concorda comigo? Vai estar melhor. Então você vai ver o seguinte, o líder que falha em fixar alvos tem 50% de chance de multiplicar essa célula, porque a célula é tão boa, a bênção de Deus está tanto na célula que até sem alvo ela cresce. Devagarzinho ela vai chegando lá, ela cresce. E a gente não quer trabalhar com pressão, tem que multiplicar em 6 meses. Mas entenda o seguinte, cada líder pode ter um alvo pessoal, de acordo com o que ele deseja oferecer a Deus. Cada líder pode ter uma expectativa diante de Deus. Olha Deus, esse ano eu quero, igual por exemplo, eu estou me cobrando diante de Deus, que eu quero terminar esse ano com 1000 pessoas aqui no templo. Por que eu quero fazer isso? Sabe por quê? Porque é menos 1000 lá no mundo. É menos 1000 nas garras de Satanás, é menos 1000 servindo ao demônio, é menos 1000 se embriagando, ou adulterando, ou praticando, se envolvendo com idolatria e etc. Então é um alvo que eu estou colocando para mim, e eu estou pagando um preço de oração para vê-lo acontecer. Eu coloquei um alvo lá em Piranga, para 100 pessoas em Piranga e 100 na Bahia, e estou tendo que pagar um preço por isso também, né? Se não acontecer, eu vou morrer? Creio que não, mas eu tenho certeza que quando chegar no final do ano nós vamos estar melhores do que estamos agora, eu tenho certeza, mas eu estou crendo que vai acontecer. Hoje de manhã eu estava orando ali, eu cumprimentei o avivamento de perto pela fé, eu entendi isso, Deus falou no meu coração, olha, pela fé Abraão cumprimentou de perto
a promessa. E eu estava orando e eu senti tanta alegria na presença de Deus, que eu falei, gente, esse negócio vai acontecer mesmo. E eu então cumprimentei o avivamento, eu falei, olha, é um prazer te conhecer, eu sei que nós vamos estar vivendo essa realidade. Então é assim que funciona, entendeu? 1000 pessoas na presença de Deus é um alvo que eu estabeleci para eu não ficar acomodado, porque eu posso ficar o resto da vida com esse número de pessoas aqui e ficar tranquilo. É uma boa igreja, né? É um templo bonito, é um número bom de pessoas, não está nem cabendo, né? Eu podia ficar assim, gente, está bom demais, eu vou tirar férias todo ano, né? 30 dias na praia, toda segunda-feira fazer minha folga pastoral. Eu posso fazer isso se eu quiser, querido. Quem vai dizer que eu não posso? Mas eu não quero. Eu vou chegar lá no céu e falar, Senhor, eu tirei todas as férias que eu tinha direito, eu tirei todas as segundas-feiras que eu tinha direito, mas eu não tenho nada para te oferecer, o que eu tenho é só o mínimo, entendeu? Eu não quero isso. Eu prefiro chegar lá no céu e falar, Senhor, eu morri antes do tempo, eu morri 10 anos antes do tempo, mas eu gastei tudo que eu tinha para fazer a tua obra. Eu estou aqui feliz da vida de ter morrido antes do tempo, mas pelo menos eu cumpri a minha missão. Então, e com o passar do tempo, querido, à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais convencido dessa certeza, que é mais interessante você morrer cedo e fazer o que você tem que fazer, do que morrer com 100 anos e a sua vida ser inútil. Concorda comigo? Não fazer nada, não fazer diferença nenhuma, né? Então, isso é uma convicção que está no meu coração. Estabelecer alvo vai te ajudar a crescer, vai te empurrar para frente. Você sabe por que Jesus andou de canto a canto em Jerusalém, na Galileia, na Judéia? Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele tinha um alvo, ele queria salvar o mundo. E ele precisava que o mundo, em 3 anos, conhecesse o amor dele. E aí você vai perceber o seguinte, ó, salvar o mundo era o objetivo dele. Se tornar conhecido em 3 anos era a meta dele. Entendeu? Ele fixou um tempo. E aí nesse tempo ele deu tudo de si. E falou, agora eu posso morrer, porque eu já consegui o que eu queria. Jesus viveu numa região pequena, não muito povoada, há mais de 2000 anos atrás. E até agora, um dia desse eu estava lá em casa, televisão ligada, e uma repórter falando assim, olha, em mais de 2000 anos de história, Jesus continua a pessoa mais influente do mundo. Em todos os tempos, Jesus foi sempre a pessoa mais influente do mundo. Ele aparece em todas as mídias. Ele é tema de filmes, é tema de revista, é tema de jornal, é tema de polêmicas. Tudo que envolve qualquer assunto assim um pouquinho mais sério, científico ou religioso, Jesus está lá. Entendeu? Como é que ele conseguiu isso? Por causa da meta, por causa do alvo dele. Ele foi tão focado que tem 3.000 anos de história, tem mais de 2.000 anos de história, e ele continua influenciando. Então, queridos, a sua meta vai influenciar muito a sua vida e os seus discípulos. O quinto fator para a multiplicação da célula é conhecer a data da multiplicação. Nós já estamos falando do alvo e da data. Líderes de células que estabelecem seus alvos específicos para trazer à vida uma nova célula, multiplicam seus grupos com mais frequência do que os líderes sem alvos. Quando a gente fala de estabelecer a data, eu pessoalmente não estou pensando em pressão, do jeito que muitas igrejas fazem, ó. Até dezembro tem que multiplicar. Eu já fiz isso aqui uma vez e não deu certo não, né? Você tem que multiplicar. Se não multiplicar, eu pulo da ponte. Se não multiplicar, eu dou um tiro na cabeça, eu corto os pulsos. Isso não funciona, né? Não é assim não. Se multiplicar, você pode voltar para o mundo, né? Que você não está valendo nada. Não é assim não. Eu penso que estabelecer um alvo é para você mensurar o seu trabalho, para você medir o seu trabalho, né? Se você estabelecer um alvo, você está vendo se você está chegando lá ou não. Agora, se você não tem uma data, pode ser que você vai ficar acomodado a vida toda, né? É igual, por exemplo, quando você está na escola, né? Você está lá, o seu curso tem um prazo,
5 anos, em 4 anos você vai terminar. Então cada período tem um período de prova, tem um período de entregar monografia, você vai vencendo. E quando chega lá você forma. Mas se você não for vencendo as etapas, você nunca forma, você vai jubilar. Se o negócio for livre, não, um dia que você quiser, você pode vir estudar aqui, você vai levar 200 anos para formar. Concorda? A maioria das pessoas vai enrolar até cansar. Treinamento. Outra coisa importante. Líderes de células que se sentem melhor treinados multiplicam suas células com maior rapidez. No entanto, treinamento não é tão importante como a vida de oração do líder e a clareza dos seus alvos. Então, você viu que esse ponto aqui fala de 3 coisas importantes: vida de oração, clareza dos alvos e treinamento. O treinamento está focalizado aqui, mas não é o mais importante. Por que um líder treinado multiplica mais? É simples. Porque normalmente o líder treinado, ele sabe o caminho, ele não tem que descobrir o caminho. Não é verdade? Tem pessoas que são proativas, né? Tem pessoas que você só fala com ele assim, ó, isso aqui Por que é interessante isso? Pelo seguinte, se você dá um estudo para um líder e fala assim, olha, isso aqui é o estudo de hoje, você pode pegar esse estudo e aplicar ele na célula. Aí o cara vai atrás e pesquisa na internet, corre aqui e ali, pergunta e liga e não sei o quê, e chega na hora, ele dá o estudo, né? Tem gente que faz isso. Mas tem uns que quando chega na hora da célula, ele liga e fala assim, aqui, o estudo da célula, quem vai dar mesmo? Eu falei, não, é você, aquela folha amarela que eu te dei e tal. Aí ele fala assim, mas eu estava olhando aquele trem, eu não entendi, não, é muito difícil. Eu não vou dar esse negócio não, você pode vir cá dar o estudo. Pode ser que a pessoa faça isso, por quê? Porque ela precisa ser treinada. Ela precisa ser ensinada. Não é verdade? Tem uns que conseguem ir lá cavar e tal, mas o outro não. Se você esperar que ele descubra como fazer para fazer, ele vai demorar muito tempo. Ele vai levar muito tempo para fazer isso. Então, é por isso que o líder senta e fala assim, olha, quando eu dei minha primeira célula, eu tremi, eu suei, eu falei mais rápido do que eu devia, eu esqueci não sei o que, mas é assim mesmo, olha, na verdade você tem que fazer assim, 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 você precisa ler um pedacinho, perguntar a alguém alguma coisa, pede o outro para ler, e tal. Isso é um treinamento que você dá em 5 minutos para a pessoa, não é verdade? Você fala assim, ó, isso aqui é só para você ter uma referência, mas você deixa o assunto correr, deixa as pessoas compartilharem, não sei o quê, não fica muito preso ao papel e tal. Você tá preparando a pessoa para fazer o trabalho. Aí o dia que ela ganhar confiança, ela pode multiplicar a célula, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu fui numa célula lá em Fortaleza, quando eu estava lá, o líder que estava liderando a célula é o irmão da Patrícia. Ele estava começando a célula, estava assim, primeira, segunda, terceira reunião, ele nunca tinha dado uma palavra na outra célula, onde ele pertencia, mas o líder achou que ele podia ir e ele foi. Aí ele estava todo ainda tímido, ele praticamente lia o estudo todinho, sem falar quase nada, e mesmo assim, eu gostei da célula. Achei que foi bom. Eu falei, poxa vida, o cara está batalhando, está se esforçando, né? O estudo ficou bonzinho, não ficou aquela coisa assim, supimpa, mas ficou ótimo, foi o melhor que ele pôde dar. As pessoas compartilharam, participaram, ele conseguiu levar novas pessoas, conseguiu levar visitantes. Então, é isso aí, é isso que tem que ser. Então, a liderança, ela precisa lembrar que o que você gastou para chegar onde você chegou, é só você ensinar para o seu discípulo que ele pode chegar onde você chegou e pode chegar até muito mais longe, sabia? Porque o líder ensina tudo que ele sabe para o discípulo, mas ele não sabe o que o discípulo sabe, né? Não é isso? O discípulo pode saber mais do que ele em alguma área e ir até além do que ele foi. Bom, então, todas as vezes que você reunir na sua célula, entenda que a célula é uma oportunidade de treinamento também, treinamento prático. Ó, gente, vamos orar agora. Não, eu não sei orar não. Então, fale uma palavra de oração. Você lembra que a gente fez isso uma vez lá na célula? Fale uma palavra de oração, tipo, obrigado Jesus. O outro, amém. O outro, obrigado pelo dia, não sei o quê.
Aí eu mandei todo mundo falar uma palavra de oração. Na verdade, cada um orou, fez uma oraçãozinha curtinha, mas fez. Então, é assim que a pessoa vai sendo treinada, até que ela ganha confiança e vem se tornar um líder excelente de célula. Eu creio, queridos, que nós vamos ter, por enquanto nós estamos querendo ter 1000 pessoas aqui, no total, adorando ao Senhor. Mas o meu alvo pessoal com Deus, já tem um tempo que eu estou orando com Ele, é 1000 líderes de células, pastoreando 8.000 pessoas, que vai ser o dízimo da cidade em almas. Nós precisamos de pastorear pelo menos 10% dessa cidade, e aqui nós temos a semente. E na verdade vocês que estão me ouvindo hoje, vocês vão ter um trabalho maior de treinar líderes, porque todos que estão chegando a vocês são, na verdade, os futuros líderes dessa lista de 1000 que vão pastorear a cidade. Então você tem que olhar para cada discípulo seu e falar assim: vai ser um pastor, vai ser um líder, esse aqui vai ser líder, esse aqui vai ser pastor, eu tenho que investir nele, eu preciso insistir com ele, porque ele vai fazer parte dos 1000. Amém? Você crê nisso? Você crê que você vai ter um monte de líder na sua célula? Você crê também? Às vezes aquelas pessoas mais problemáticas, sabe? Aquelas que você não acredita nela de jeito nenhum. Essa aqui não vai dar certo. Não diga isso. Eu estava lendo uma história esses dias do Billy Graham, no livro do Billy Graham, que na verdade não foi ele que escreveu, foi um relato de pessoas que foram influenciadas pelo ministério dele e que mandaram cartas, eles juntaram e fizeram um livro. Alguém que sabe quem é Billy Graham? Karina, né? Esse varão ali, você sabe quem é Billy Graham? Tem certeza? O evangelista Billy Graham? Na televisão? É mesmo? Olha só. Eu achei que você não soubesse, porque você é nova na fé, né? Mas você já viu. Então, o Billy Graham foi seguramente o maior evangelista de todos os tempos. Ele reunia multidões e multidões no Brasil e no mundo. Ele é americano. Mas eu estava lendo a história de um rapaz que na universidade armou um evento do Partido Comunista, se não me engano. O evento aconteceu, foi um sucesso, mas o dinheiro não foi suficiente. Aí ele pegou o dinheiro da conta da universidade e foi para Las Vegas, se não me engano, gastou com a mulherada, gastou com a bebida, e a universidade exonerou ele, exonerou não, como é que fala, expulsou ele, né? Tem um nome certo, né? Jubilou, sei lá, do curso dele. Ele foi proibido até de entrar na universidade e foi preso, e por causa disso ele acabou tendo que servir o exército, teve que ir para uma guerra para ele se regenerar. Só que ele era especialista em eletrônica, e na guerra ele acabou voltando como capitão. E como capitão, ele fez muitos projetos, desenvolveu muitos projetos para melhorar o sistema eletrônico das guerras e tal. Fez um trabalho assim impressionante, só que aí ele começou a ter muito poder e começou a usar o poder que ele tinha e os recursos que ele tinha para benefício próprio, acabou sendo preso outra vez, e aí foi mandado embora da função, né, foi exonerado do cargo, e aí ele começou a fazer bagunça, começou a fazer, grampear telefone das pessoas para obter informações, para vender as informações, começou a fazer gambiarra nas máquinas para fazer a máquina, fazer a pessoa ganhar nos jogos, e começou a fazer todo tipo de sujeira assim. Aí um dia, um homem muito rico contratou ele para fazer grampear um telefone de um grande jogador acho que da corrida de cavalo, se não me engano, um apostador, para obter algumas informações para ele ganhar a corrida. E aí entregou uma grande soma de dinheiro na mão desse cara. Ele decidiu que iria fazer esse negócio, que era a maior quantidade de dinheiro que ele já tinha visto na vida dele. E aí, como era véspera da viagem, ele resolveu tirar um tempinho com a esposa dele, com o filhinho, ou acho que só com a esposa. Aí eles pegaram o carro, um conversível novinho, zerinho, aí foi passear lá nos Estados Unidos, no lugar onde ele estava. E aí ele foi à praia, mas a mulher não quis ficar na praia. Aí ele foi andando e viu um congestionamento na rua, e aí ficou sem saber o que era. Logo alguém mostrou que era uma cruzada de Billy Graham. Billy Graham fazia umas tendas enormes que cabia milhares de pessoas, e aí ele, querendo agradar a esposa, falou assim: vamos lá, vamos. Aí ela ficou feliz e foi com ele.
E ele então se sentou. Mas à medida que o pastor Billy Graham falava, ele começou a ser tocado. Aí ele falou assim, isso é truque de púlpito. Esse pastor está me enganando, ele está olhando para mim, mas ele está me enganando. Alguém contou para ele a meu respeito e não sei o quê, e ele foi ficando incomodado com aquilo. Aí ele resolveu ameaçar sair, mas a esposa dele ia ficar chateada, então ele ficou. De repente ele se levantou e falou assim, vamos. Aí ela veio chateada, foi com ele, mas só que ela pensou que ele ia embora, e na verdade ele foi para frente, e aceitou Jesus. E aí, entregou a vida dele para Jesus. Quando ele saiu da tenda, logo depois estaria chegando o rapaz que o levaria para fazer esse grande negócio. Mas ele já estava tocado por Jesus, e ele decidiu que ele não iria mais, e pegou o dinheiro e devolveu o dinheiro para o cara. E então esse cara foi embora. Mais tarde, alguns meses mais tarde, ele estava numa reunião com o pessoal da prefeitura, e uma chefe de gabinete do prefeito falou, você é o fulano de tal? Ele disse, sim, sou eu. Então, você ia fazer uma viagem para tal cidade, assim? Disse, eu iria sim. Então ela disse, naquele voo, tinha um grupo esperando você na chegada do aeroporto, e eles tinham ordem para matá-lo. E ele não foi naquele voo e acabou não morrendo. Esse homem veio se tornar uma pessoa assim excepcional, uma pessoa que fez muita diferença no que diz respeito à evangelização, porque ele realmente se entregou totalmente a Cristo. Então a gente que é líder de célula, a gente não pode pensar que as pessoas não têm jeito, que elas são irrecuperáveis. Tem umas que dão muito trabalho, muito, mas mesmo assim, elas merecem um investimento para que elas mais tarde venham a frutificar. Já aconteceu de algumas pessoas virem aqui, passarem por aqui e não darem fruto nenhum assim no que diz respeito ao crescimento pessoal, mas trazem alguém e aquele alguém traz crescimento, entendeu? Então assim, a gente não pode subestimar o poder de Deus de fazer essas coisas. Bom, prosseguindo, eu tenho mais uns minutos ainda. A frequência com que o líder da célula faz contato com as pessoas novas é também o 7º fator que tem influência sobre a multiplicação da célula. Líderes que fazem contato com 5 a 7 pessoas novas por mês têm 80% de probabilidade de multiplicar a sua célula. Quando o líder visita somente 1 a 3 pessoas por mês, as chances caem para 60. Líderes que visitam 8 pessoas novas ou mais a cada mês multiplicam seus grupos 2 vezes mais do que aqueles que visitam 1 ou 2. Esse estudo é uma constatação, entendeu? Na verdade, quando ele fala de visitar, não significa você pegar o carro, ir lá na casa de uma pessoa e falar, eu vim aqui te visitar, não é isso. São contatos que você faz. Por exemplo, se uma pessoa faz contato com uma média de 8 pessoas, 7 a 8 pessoas por mês, convidando para a célula, tem até 80% de chance de multiplicar a sua célula. Isso não é interessante? Aí, às vezes você encontra com trocentas pessoas durante o dia, durante a semana, e você chama uma ou outra para a célula. Você vai selecionando. Essa aqui mora muito longe, essa aqui está com muito problema, essa aqui está muito bem e tal. Essa aqui vai dar. Aí você chama aquela. Mas se você fizer contato com o máximo de pessoas possível, você vai ter até 80% de chance de multiplicar. Todo dia que eu encontro alguém, por exemplo, se eu encontro alguém que conhece o Marcelo e a Rosilene, eu falo assim, tem uma célula pertinho da sua casa, inclusive um amigo seu é líder. Aí eu falo do Marcelo e Rosilene. Hoje eu encontrei uma pessoa que conhece você. O Tranquilinho estava até comigo, né? Você sabe quem é, né? Eu encontrei uma pessoa que conhece você, que já até uma vez frequentou minha célula. Ele é seu parente, lá de Pedra do Anta. Aí, eu não vou falar aqui por causa da gravação, né? Aí, eu encontrei com ele e falei assim, você lembra que você participou da célula na minha casa? Lembro e tal. Pois é, agora tem uma na casa do Reinaldo, seu primo, e acontece na segunda-feira. Você aceitaria um convite? Aí ele disse, sim, aceitaria e tal. Aí eu vou chamar, mas você também pode chamar. Entendeu? Porque já está sabendo. Encontrei um professor da universidade, que foi o orientador do Jonatas no mestrado,
mas eu conheço ele há muitos anos. Ele é afastado do evangelho. Encontrei com ele no calçadão por acaso. Aí ele é meio assim sistemático, né, e tal. Aí eu falei com ele, olha, tem um lugar que eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem, e é perto da sua casa. Aí eu falei da sua célula. Aí ele falou assim, ó, eu não estou fora não, você pode me procurar que eu vou. Você entendeu? Então assim, eu faço contato com quem eu posso, né? Por exemplo, se eu sei que a pessoa conhece alguém que tem uma célula, eu indico, né? Eu vou só mandando para lá e para cá e tal, eu vou tentando fazer contato. A Bíblia, o estudo mostra o seguinte, se você faz contato com até 8 pessoas por mês, você tem até 80% de chance de multiplicar sua célula. Se você faz contato com 1 a 3 pessoas por mês, as chances caem para 60%. E líderes que visitam uma média de 1 ou 2, não precisa nem falar que a chance cai muito, não é verdade? Então, na verdade, a relação que há nisso aqui é que o evangelho é algo pessoal. Por que o Avon está crescendo tanto no Brasil? Né? Por que o Jequiti está crescendo tanto no Brasil? Depois eles têm que me pagar uma publicidade aqui. Por quê? Porque eles vão de casa em casa. Eles vão lá, mostram o produto é bom, né? O produto parece que é bom. E eles estão lá na porta da pessoa, a pessoa, em vez de ter que ir lá na rua comprar, compra na porta da casa dela. Agora, nós vendemos um produto excelente. Ó, nós vendemos salvação, né? Vendemos entre aspas, né? Apresentamos salvação, nós apresentamos santidade, apresentamos paz, perdão, vida eterna, e tudo que a palavra de Deus diz, não existe produto melhor do que esse, não é verdade? É algo pessoal, todo mundo precisa, só que o cara dificilmente vai sair da casa dele e vai entrar na igreja, mas se ele conhece o João Batista, ele está convivendo com ele, aí o João Batista chega para ele e fala assim, rapaz, final de semana teve um negócio lá muito bom, né? Igual o Tranquilinho falou com o irmão do Tatão, né? Falou assim, ó, veste aquela roupa de festa que você tem, de advogado que você tem, não é assim que você falou? Aquele sapatinho brilhoso, e se prepara que eu vou levar você num show de excelência e de graça. Se prepara. Olha o que ele falou. Ele é amigo dele, ele usou o jeito dele e chamou a pessoa. Então, ele veio, não veio ainda, mas ele vai vir, um dia vai vir. Com certeza vem. Então, o evangelho é algo pessoal, né? Se eu falar com essa pessoa, eu tenho menos acesso do que eu só te chamo de Tranquilinho, né? Mas na verdade, eu já até esqueci seu nome. Rafael. Eu não consigo, só consigo lembrar de Tranquilinho. Mas o Rafael com certeza vai ter mais acesso ao coração dessa pessoa por causa do vínculo, por causa desse aspecto pessoal que é o evangelho. Então, olha bem, o 8º fator que influencia a multiplicação é o estímulo nas células para convidar os amigos. É outra coisa. Veja bem, líderes de células que encorajam semanalmente os membros para convidar visitantes duplicam suas capacidades de multiplicar os seus grupos em contraposição àqueles que o fazem apenas ocasionalmente ou nunca. Isso aqui não precisava nem estar escrito aqui. Pensa bem, se você tem 5 pessoas na célula, se cada um faz uma média de 7 a 8 contatos por mês, chamando novas pessoas, você vai ter o quê? 5 vezes 8, 40. 40 pessoas sabendo da sua célula. Você pode ter certeza que uns 5 ou 6 vão lá. Concorda comigo? Concorda? Vão com toda certeza. Então, o desafio, queridos, é mostrar para o mundo que existe uma alternativa para ele. O cara fala, mas tem que ir na igreja? Eu tenho que escutar aquele pastor chato? Não, é lá na minha casa. É lá na minha casa. Você não tem. Então, eu posso ir na sua casa? Pode. Você está convidado. Você é meu convidado para ir na minha casa. A maioria dos amigos vão, né? Você tem os amigos que foram. Muita gente aqui tem os amigos que foram. A gente só não pode esquecer, queridos, que o nosso alvo, que o nosso foco é realmente tornar a glória de Deus conhecida na terra. A gente precisa fazer isso. O 9º fator de multiplicação da célula é o número de visitantes na célula. Isso aqui já está realmente repetitivo, né? Há uma relação direta entre o número de visitantes no grupo e o número de vezes que o líder multiplica o grupo. Lucas 5,
27 seguintes, conta uma história que eu gosto muito dela. Vocês me dão mais um minutinho para terminar? Amém? Lucas 5, 27. Eu vou contar a história. Hã? Que 14? Ah, eu não li o 14, não? Então vamos lá, no Lucas 14. Então nós voltamos um ponto, né? Lucas 14. Versículos 16 a 24 diz assim, ora. Não. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seus servos para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. O outro disse, comprei 2 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenha por excusado. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando os servos, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos, sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse-lhe o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Esse é uma parábola, mas olha se ela não é verdade. Nesse ponto que nós paramos aqui, que é o 8º, estímulo na célula para convidar os amigos. Por que muitos começam animados convidando e param? Porque aquelas pessoas que você convida, normalmente arrumam uma desculpa justamente no dia da reunião. Concorda? Arruma uma desculpa. Ele fala, comprei uma junta de boi, tem que ver. O que junta de boi tem a ver com célula? Né? Mas ele vai ver a junta de boi no dia da célula. Né? Ele comprou uma fazenda justamente no dia que ele falou que ia na reunião da célula. E aí ele fala, não, eu tenho que ir lá para minha fazenda. Ou então, eu casei, rapaz, sabia? Casei terça-feira. Mas terça-feira não é dia de casar, não, de casa é sábado. Não, mas eu casei terça-feira. Aí a pessoa que convidou, ele fala assim, quer saber? Eu não vou chamar mais ninguém, esse povo não quer saber não. Eles vieram com esse relatório para o Senhor e falaram, Senhor, todos que nós convidamos arrumou uma desculpa diferente e não veio. Aí o Senhor falou o seguinte, olha, você vai então pela rua, pelos becos, atalhos, procure as pessoas onde elas estão, os aleijados, os pobres, os coxos, qualquer tipo de gente, você procura eles e traga-os para que a minha casa fique cheia. Aí ele foi lá e fez, e ele falou, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ele falou, então agora você vai e força-os a entrar. Está vendo o que Jesus está falando aqui? Ele está falando, não desiste na primeira não, e nem na segunda, e nem na terceira, e nem na 10ª. Insiste e até força. Não, hoje você vai, eu vou ir te buscar na sua casa, porque eu faço questão que você experimente o que eu estou experimentando. É um desafio, concorda comigo? Porque para Deus, desculpa não vale. O cara está falando que não pode ir porque ele casou, mas na verdade ele não quer ir porque ele está com medo de converter. Ele está com medo de ter que largar o adultério dele, ele está com medo de ter que parar de fumar, de beber, ele está pensando que é outra coisa, ele está pensando que vai ter que dar todo o dinheiro que ele tem e vai ficar pobre por isso. Ele tem muitos conceitos errados na cabeça dele. Então, Jesus falou o seguinte, você volta lá e procura quem você achar e traga. Ou seja, não escolha. Às vezes você vai convidar uma pessoa, ela não vai. Aí uma que você pensou que não ia, vai. Então convide todos. Vocês estão entendendo? Não sei se está sendo assim produtivo o que eu estou falando aqui, mas a visão de Deus é essa. A visão de Deus para a conquista de almas é essa. E aí, o número de visitantes na célula influencia também no crescimento. Há uma relação direta entre o número de visitantes no grupo e o número de vezes que o líder multiplica o grupo. Então, Lucas 5, 27, voltando aqui um pouquinho, olha só o que a palavra diz. Essa história é muito conhecida. Passadas essas coisas, saindo,
viu um publicano chamado Levi, que é o mesmo Mateus, assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa, os fariseus e os escribas, e aí vai a história. Mas você viu, Jesus passou e chamou Levi. Levi era um coletor de impostos, era um empregado do governo. Aí Levi ficou feliz e começou a seguir Jesus. Aí Levi deu um grande banquete, chamou Jesus e chamou publicanos. Quem eram os publicanos? Os amigos de trabalho dele. Publicanos, fariseus. Por que ele chamou fariseu? Porque fariseu, além de ser uma seita forte naquela época, eram da elite, né? Eram da elite de Israel. Como ele era da elite, ele chamou os amigos dele da elite, não necessariamente por causa da crença, não necessariamente por isso, mas por causa dos vínculos. Você vai chamar seu colega de trabalho, você vai insistir com seu colega de trabalho, você vai chamar seu colega de escola, você vai chamar o parente do colega do seu irmão, né? Às vezes o seu filho leva um menino na casa dele, na sua casa, e está lá conversando e tal, aí você chega lá como quem não quer nada e fala assim: oh, é um prazer e tal, você é amigo então da minha filha, do meu filho, prazer. Quem é seu pai? Sua mãe. Ah, eu nunca ouvi falar não, mas a gente podia marcar um dia da gente se conhecer e tal, ou então fala com ele que vai ter uma reunião aqui hoje. Então você vai criar meios para que gente que você nem imaginou que poderia ir para a sua célula, possa ir e venha a se render a Cristo. Porque o que faz multiplicar é ter visitante na célula. Eu acho engraçado os meninos lá esse povo mais novo aí que converteu dentro da célula. Eles chegam dentro da célula e vê que a célula só tem crente. Eles falam: não, está errado. Isso aqui não é para crente, isso aqui é para não crente. Tem que trazer não crente. Por que ninguém trouxe não crente? Eles ficam indignados quando eles chegam na célula e só tem crente. Porque o objetivo da célula é trazer pessoas novas, né? Outra coisa, encontros sociais. As células têm 6 ou mais encontros sociais por mês. As células que têm 6 ou mais encontros sociais por mês se multiplicam 2 vezes mais do que as que têm apenas 1 ou nenhum. Aí eu coloquei aqui as festas de Caná e a festa na casa de Lázaro, que está no capítulo 12 de João. Um está no capítulo 2 e o outro no capítulo 12. A festa de Caná era um casamento. Casamento não é lugar de multiplicar célula, concorda? Concorda? Casamento não é lugar. Não é lugar. Você concorda? Hã? Você não concorda? É lugar? Todo lugar é lugar. Não é verdade? Velório não é lugar de multiplicar célula. É lugar. Não existe lugar que não seja lugar, não, é? Né? A pessoa está lá chorando, você chora com ela e tal, e depois de tudo você fala assim: você mora onde? Não, é porque eu quero te dar uma assistência, eu quero te apoiar nesse momento difícil e tal. Você não quer ir na minha casa terça-feira, não? Ou segunda-feira? Ou quarta-feira? Vamos lá comer alguma coisa, vamos lá, nós vamos orar com você e tal. Ué, quem morreu, morreu mesmo, não tem jeito de voltar atrás, né? Então tem que cuidar de quem está vivo, ué. Qualquer lugar é lugar de ganhar almas. Qualquer lugar. Não existe lugar assim diferente. Jesus foi para Caná da Galileia. O que Jesus fez lá, gente? Quem se lembra? Ele não transformou água em vinho? Agora, por que ele fez isso? Só para matar o desejo daquele povo de tomar um vinhozinho? Foi para isso? A Bíblia diz que ele manifestou o seu poder e muitos creram nele. Essa é a questão. Entendeu? Ele multiplicou água em vinho, beleza. Ele transformou água em vinho, beleza. Todo mundo tomou o vinhozinho, ficou feliz. Mas a Bíblia diz que ele manifestou o seu poder e muitos creram nele. Então, se você deixar Deus manifestar o poder dele, o amor dele, a graça dele através de você em qualquer lugar, as pessoas vão crer em Jesus por sua causa. Então, qualquer encontro social, churrasco,
Aqui, tome cuidado com esses encontros sociais. Às vezes você vai lá no churrasco, você vai lá na festa de 15 anos, a vovozinha está lá toda feliz, minha netinha, não sei o quê, e tal, estou muito feliz com a minha netinha, e não sei o quê, ou então casamento, ou sei lá o quê, e você está lá distraído. Você está lá, às vezes você fala mal de igreja, você fala mal de um irmão da igreja, ou então você aproveita para, já que você está longe da igreja, para você fazer uns trem errado e tal. É por isso que a célula não multiplica. Entendeu? Você está lá, querido, como um instrumento de Deus naquela festa. Você está ali, é claro, você não vai ser desconfortável, você não vai ser aquela pessoa chata, mas você está ali para ser gentil, para exalar o amor de Deus, para não escandalizar o nome de Jesus com coisas erradas que você venha fazer e tal. Por quê? Porque a qualquer momento você pode ser um instrumento de Deus para fazer pessoas se renderem a Cristo. Então, encontros sociais, quando você vai, eu só vou em encontro social, assim, que não tem relação com pessoas da igreja, quando alguém me chama. Eu me lembro de uma vez que um rapaz falou: pastor, se eu fizer um churrasco, você vai na minha casa? Eu falei: vou demais, eu gosto de carne demais da conta. Aí ele falou: mas vai ter cerveja. Eu falei: problema é seu, eu vou tomar Coca-Cola, mas você pode tacar cerveja lá que eu vou tomar Coca. Aí fez o churrasco, eu fui lá e tal. Aí no momento lá da reunião, ele falou: rapaz, eu achei que você não viesse aqui. Eu cheguei até a postar com um amigo meu que você não viria. Eu falei: pastor, não vai em festa que tem cerveja. Aí por causa disso ele acabou indo na célula que tinha na casa do Zé Edson. Entendeu? Porque a gente criou um vínculo. Você entende? Então assim, eu posso ir, eu só não posso ser mau testemunho lá. Né? Opa, já que está todo mundo tomando, eu vou tomar também. Já que está todo mundo fazendo trem errado, eu vou fazer também. Aí pronto, aí eu vou manifestar, né, a vergonha de Cristo e não o poder de Cristo. Eu sei que nessa reunião social que a gente foi lá, eu levei um DVD do Hillsong. Aí ele estava ouvindo Bob Marley, aí ele sentou: o cara toca muito. Assim, é mesmo, toca, não, é mesmo. Eu não tinha visto ele tocar ainda não, legal e tal, beleza. Aqui, ó, eu trouxe um também. Aí depois que eu vi o dele, vamos ver o meu agora. Aí coloquei o meu lá, e falei: não, bonito. Aí ele falou assim: aí esse povo aí, ó, que tá aí, ó, só gente rica. É só gente rica que entra lá nesse negócio aí. Aí eu falei: que nada, rapaz, isso aí é entrada franca, ninguém paga para entrar nisso aí não. Eles fazem isso lá na Austrália, todo mundo é convidado a participar e tal. Eu falei: duvido. Eu falei: é igual lá na igreja, a entrada é franca, você pode ir a hora que você quiser. E já fui conversando com ele. Então você tem que aproveitar a oportunidade, né? Quantas vezes eu fui lá na oficina do Tranquilinho arrumar um negócio, fazer não sei o que e tal, mas sempre falando: ó, que dia que você vai na célula, que dia que você vai na igreja. Tem que aproveitar as oportunidades. Para finalizar, prepare auxiliares. Preparar auxiliares é outro fator que multiplica a célula. Auxiliar aqui não é um título, viu? Você não precisa falar assim: ó, esse aqui eu sou o líder e esse é o auxiliar. Na verdade, todos na célula são auxiliares. Você pode contar com a ajuda de todos, né? Todos falam, todos ajudam. Só que você pode fazer o seguinte: ó, você vai cuidar do lanche hoje. Você vai fazer a oração para começar, você vai fazer a oração para terminar. Você vai fazer o louvor, vai escolher as músicas, ou vai conduzir tal momento, né? Ou da oferta, ou da oração pelas necessidades, seja qual for o momento, você pode escalar as pessoas e todas as pessoas podem participar de alguma coisa na célula, e aí automaticamente você vai vendo quem está se destacando mais. Esse aí pode ser, se ele tiver em condições, ele pode ser aquele que vai se multiplicar, e os outros vão crescendo até que se multipliquem também. Porque aquelas pessoas que falam assim: não, eu não tenho coragem, eu não tenho condição de ser líder. Você vai ver lá no dia a dia no trabalho, às vezes eles dirigem um setor da empresa, às vezes eles falam, conta piada à torta e direito de dia, na hora do futebol eles gritam: vai, não sei o quê. Chega na célula, não tem coragem de falar. Por que ele não tem coragem de falar? Porque ele não foi treinado. A hora que ele for treinado, ele vai fazer igual quando ele faz no campo lá, né, Reinaldo? Igual, vai, manda a bola e tal. Quando ele estiver na célula: ó, você aí, fala aí. Agora você, o que você achou? Não sei o quê. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, não. Só que vai fazer no poder do Espírito. E esse é o diferencial. Então, gente, para finalizar, o nível de cuidado pastoral. Eu não falei do texto de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 2, versículo 1 e 12, Paulo fala assim: e o que de minha parte recebestes, transmite
a homens fiéis, para que façam o mesmo com os seus discípulos. Então, o treinamento é isso. O que vocês estão recebendo de mim, vocês vão transmitir aos fiéis da sua célula, para que depois eles também façam o mesmo com os deles. É só isso. Liderança é só isso. Discipulado é só isso. Você recebe e transmite. O outro recebe e transmite, né? Fica difícil você transmitir o que você não recebe, mas se você está recebendo, você tem como transmitir. E o nível de cuidado pastoral também influencia na multiplicação da célula. Visitação regular pelo líder aos membros da célula ajuda a consolidar o grupo. Salmo 23. Eu termino com o Salmo 23. Quando você lê aquele texto de Salmo 23, você vai perceber o seguinte: o salmista Davi, ele tinha uma visão da proximidade de Deus com ele em todos os eventos importantes da sua vida. Ele falava assim, o Senhor é o meu pastor. Então é como alguém fala assim, a Sandra e o João são os meus líderes. Isso a pessoa fala. Aí ele fala assim, nada me faltará. Quer dizer, já que eles são meus líderes, eu posso contar com eles, em outras palavras. O que eu precisar com eles eu tenho, né? Nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Deitar em verdes pastos significa se alimentar de uma comida boa, né? O que é se alimentar? É mandar uma mensagem de celular, é mandar um e-mail, falar assim, lê esse texto hoje, vamos orar hoje em tal hora, você na sua casa, eu na minha, e tal. Você está fazendo a pessoa deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera minha alma por amor do seu nome. Está vendo? É um trabalho de líder, né? Ele guia mansamente às águas de descanso. Águas de descanso fala palavras que curam, palavras que ministram restauração na alma. E aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então a visão do discípulo é essa, olha, eu tenho garantia de que o meu líder é uma pessoa confiável, eu posso contar com ele, se eu precisar dele, ele vai me apoiar, ele está orando por mim, ele está pagando um preço pela minha vida, e eu sei que, ainda que eu venha a cair, ele vai me ajudar a me levantar, ainda que eu tenha lutas no meu casamento, ou em alguma área, ele vai me aconselhar, ele vai me ajudar, e eu não vou me perder, porque eu tenho líder. Essa é a visão que o discípulo tem que ter da gente. Para falar a verdade, essa é a visão que vocês têm que ter de mim, como pastor de vocês também, e essa é a visão que eu preciso ter do meu pastor, e essa é a visão que eu tenho que ter de Deus, essa é a visão que vocês têm que ter de Deus, e a visão que os discípulos têm que ter de Deus, a certeza de que você pode contar com Ele, aconteça o que acontecer. E aí por último, ele vai falar, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O tempo é muito curto para a gente explicar, mas vara e cajado fala de duas ações do líder. A vara é para bater no lobo, o cajado é para trazer para perto, é para consolidar. A vara, normalmente quando a ovelha está lá no precipício assim, está caída lá, toda ferida, o lobo fica aqui, esperando a oportunidade de comer a ovelha. Aí o pastor chega, o que ele faz? A primeira coisa, ele passa a mão na vara e desce a vara no lobo. O lobo corre. Às vezes, quando o lobo está preparando para pegar a ovelha, ele costuma pegar a ponta da vara e enfiar na goela do lobo, assim, aí o lobo vai embora. Aí ele pega o cajado, porque às vezes a ovelha está lá no buraco, assim, não dá para ele ir com a mão dele, o cajado tem uma curva. Ele pega o cajado, vai lá no pescoço da ovelha, assim, e puxa a ovelha. Por que tem gente que tem medo de cajado? Porque essa puxada é meio desconfortável, não é verdade? Dá meio uma enforcada na ovelha, né? Mas é a maneira de salvar a ovelha do precipício e do lobo. Aí o pastor pega aquela ovelha, sabe o que ele faz? Em vez dele montar na ovelha, ele põe a ovelha nos ombros e vai embora para o aprisco, sara as feridas dela, até que ela possa voltar e se alimentar de pastos verdejantes. Essa é a visão que o líder tem que ter, que o discípulo tem que ter do líder dele.
entendeu? Eu posso contar com o cuidado do meu pastor, eu posso contar com o cuidado do meu líder. Ele ora por mim, ele está conhecendo a palavra para me ensinar. Ele, quando me vê fazendo uma coisa errada, ele vai lá e me abraça, me aconselha e tal. Isso é o cuidado que um líder tem com o seu discípulo. Aí sabe o que acontece? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, quando você é cuidado, o que vai acontecer com você? Só vai acontecer coisas boas, não é verdade? Aí o que ele fala? Habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, ele vai ficar consolidado, né? Por que ele vai ficar na igreja? Se a gente quiser resumir isso em 2 palavras, por que ele vai ficar na igreja? Sabe por quê? Porque ele é cuidado, porque ele recebe cuidado da sua liderança. Então, queridos, esses são os 12 fatores da multiplicação da célula. Olhando assim, parece que é um negócio muito difícil, porque tudo que você abre demais, parece que é muito grande. Mas na prática, é a sua vida com Deus e o seu cuidado com o discípulo e o seu contato com seus contatos sociais vão trazer multiplicação na célula.